Estamos ao vivo na última live da maratona pré-ciclo de debates sobre os cristianismos e judaísmos antigos. E hoje eu estou aqui com dois camaradas, né, ultra especialistas, o Josué Berlese e o Rogério Lima de Souza, Moura, já estou trocando, Moura, né? São dois parceirões meus aí, que a gente já tem trabalhado junto há algum tempo, e eu quero aí que vocês conheçam um pouco eles, porque são duas pessoas aí que eu admiro, respeito muito, grandes intelectuais, quando o assunto é Antigo Israel, Bíblia hebraica. Esses são os caras, e esse vai ser o assunto de hoje. Mas antes, para quem está chegando aí e ainda não me conhece ou não conhece direito o canal, meu nome é Juliana Cavalcante, eu sou historiadora e trabalho há mais de 10 anos com o tema dos cristianismos. E aqui eu tenho feito, há pouco mais de um ano, divulgação científica nesse campo, então, desses judaísmos, cristianismos. E lembrando, né, que de imediato a gente tem um clube de membros e mais um aí que eu queria agradecer, que se inscreveu, que é o Marcos Pereira. Muito obrigada, Marcos, por estar apoiando aí no processo de divulgação científica. Afinal de contas, o espaço é para isso, né? Os convidados aqui são sempre pesquisadores, professores, né? Todos eles que desenvolvendo pesquisas. Também lembrar aí a vocês que quem ainda não está inscrito, né, se inscreva no canal. Tem 3 categorias, é só vocês irem aqui embaixo e escolher a de vocês. E também lembrando que a partir de amanhã a gente vai abrir as inscrições para o ciclo de debates. Então, vou fazer uma chamadinha de inscrição para que vocês não possam perder. E esse ciclo é 100% gratuito, vai estar ocorrendo aqui no YouTube. Mas, já passado aí todas as apresentações, né, todos os avisos, melhor dizendo, eu queria pedir agora de imediato que o Josué e o Rogério se apresentassem um pouco, né, contassem quem eles são, trajetória, um pouco da trajetória, o que eles têm trabalhado, para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo. Quem começa? Pode começar o doutor. O doutor começa primeiro, depois o doutorando. Que isso. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, obrigado, Juliana, por essa oportunidade de a gente conversar novamente, né? Obrigado a todos aqueles que estão conosco aí. O Eduardo, que está nos bastidores aí, nos auxiliando. Juliana um pouco já falou, né? Eu trabalho com História Antiga de Israel. É um interesse que começou na graduação ainda. E, infelizmente, é uma temática que ainda está, de certa forma, dando seus primeiros passos na área de história, né, de uma maneira geral. Então, é uma temática essencialmente hoje presente aí nas graduações em teologia, ciência da religião, alguma coisa em arqueologia, mas nesse grande campo da história antiga, o Israel antigo tem dado seus primeiros passos. A gente fica feliz que, vez que outra, encontramos aí algum aluno de graduação fazendo seu TCC sobre essa temática, né? Já temos também alguns colegas do mestrado trabalhando com essa temática, mestrado em História, né? Mas aí, enfim, essa é o meu background, né? Eu tenho uma trajetória aí já de alguns anos aí, não vou dizer quantos, senão vai revelar a minha idade, né? Mas envolvido com a temática de Israel Antigo, e atualmente como docente de História, de uma licenciatura em História aqui na Unifespa, em Marabá. Me parece que há uma reforma recente em todas as licenciaturas do Brasil, isso é algo que vai chegar e não teremos como fugir disso. As licenciaturas obrigatoriamente terão que trabalhar com o ensino de História em todas as áreas de pesquisa, né? Então, no momento atual, eu também tenho me perfilado a essa temática, ou seja, o ensino da história antiga de Israel na educação básica, que é um problema que fica em aberto, porque com a
reforma que nós tivemos da BNCC, Israel Antigo deixou de ser uma temática obrigatória na educação básica, né? Mas ela ainda permanece em algumas publicações didáticas, isso é da escolha dos autores, mas é algo, enfim, que eu tenho, portanto, me dedicado mais recentemente, né? A presença do Israel Antigo no ensino de história, na educação básica, nas publicações didáticas, e é isso. Obrigado, Juliana. Obrigado, Rogério. Bom, meu nome é Rogério, né? Rogério Lima, de Moura. Eu tenho uma graduação em Teologia, né? Sou bacharel em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E lá, já desde a teologia, já tinha uma visão mais crítica, né? Vamos dizer assim. Desde a teologia já percebia que o enfoque teológico não bastava para meu olhar em relação ao texto bíblico. E isso me levou ao mestrado em Ciências da Religião, onde eu encontrei lá um exegeta, né? O famoso professor Milton Schwantz, que nós tivemos, foi meu pré-orientador, depois eu acabei sendo orientado pelo professor Tércio Siqueira, mas ali naquele momento eu pude aprender, inclusive, aperfeiçoar tanto o meu hebraico como o grego, como o próprio aramaico, né? A gente acaba lidando um pouco com o aramaico, tudo essas línguas instrumentais do texto bíblico, e aí você fica apaixonado pela exegese bíblica. Então, no meu mestrado, eu trabalhei o Salmo 82 e a literatura de Ugarit, uma antiga cidade lá do Levante, cujos escritos foram descobertos a partir de 1929. Então, fiz um diálogo entre esse salmo, que na época eu o categorizei como um salmo cananeu, né, não um salmo israelita, né, e aí eu mostrei fazendo uma comparação, uma leitura comparativa com os textos de Ugarit. O doutorado que eu estou fazendo, exatamente nessa semana eu devo depositar minha tese, né? Eu trabalho a figura de Moisés, né? As figuras de Moisés, que inclusive nós falaremos durante essa live, na nossa discussão, né? Essas questões que envolvem, né, o Antigo Testamento e tal. Então, no doutorado, algumas perguntas me surgiram depois do mestrado. Por exemplo, quais são os grupos que estavam envolvidos na confecção da Bíblia Hebraica, principalmente na Torá? Né? Quais são os grupos que estão envolvidos ali na escrita, na forma dos discursos que nós encontramos nos textos bíblicos, na Torá, a ideologia que está por trás desses textos, e como que personagens bíblicos são usados nessas ideologias, né? Então, o meu recorte que eu trabalho no doutorado vai desde o 7º século antes da era cristã, lá com Josias, mais ou menos, que depois a gente pode até conversar sobre isso, e vai até o período persa, porque o período persa é um período de transformação no Antigo Israel, né? Um período de ruptura, mas ao mesmo tempo de permanências que interessam a ideologia dos grupos que estão tentando controlar o Templo de Jerusalém, né? Então, para não ficar muito longa a minha fala, basicamente é isso, né? A minha pesquisa de doutorado, claro que tem outras questões, mas depois, talvez no desenvolvimento da minha fala eu até entro mais nessas questões. E então hoje eu estou fazendo meu doutorado, terminando meu doutorado também nos estudos da Bíblia Hebraica, né? Sou membro do grupo de arqueologia do Antigo Oriente da Universidade Metodista de São Paulo. O Josué conhece bem também, né? Que, inclusive, diversas vezes já apareceu, já esteve como palestrante ou como professor visitante o professor Israel Finkelstein, que nós falaremos também durante essa live. Então, é um grupo que é também na direção do professor José Ademar Keffer. Então, todo semestre a gente trabalha bastante também, não só a Bíblia Hebraica, mas também os sítios, né, os temas da arqueologia, né, se eu posso dizer assim. Bom, é isso. Depois nós podemos aprofundar mais essas questões. Não, maravilha. E eu espero aí estar em breve te dando os parabéns, né, Rogério, pela titulação, mais do que merecida. Obrigado. Mas eu queria aproveitar essas colocações iniciais de vocês
e pedir que vocês pudessem tecer alguns comentários dos desafios metodológicos, né, teóricos, para lidar com essa fonte. Meia hora ou outra aqui no canal, algumas pessoas mandam, né, o pessoal que acompanha manda mensagem perguntando, e aí, o Antigo Testamento ou a Bíblia hebraica, ela é mito? É história? Isso, num viés histórico, dá para trabalhar alguma coisa ou é melhor, né, joga na lata do lixo? Como que um historiador, um cientista da religião, a gente está tendo uma oportunidade de ter um olhar aqui mais transdisciplinar, né? Embora eu vi, Rogério, que você também está fazendo graduação em História, né? Então, quer dizer, pensando nesse olhar transdisciplinar, como que a gente pode lidar com esse documento? Né? Quais são os desafios? Né? O próprio Josué já falou aí que tem um problema sério de ser uma temática ainda, digamos, invisibilizada no campo da história. Né? É um campo muito mais teológico. Os livros que são traduzidos, de um modo geral, são por editoras confessionais. Né? Então, queria que vocês trouxessem um pouco dessas questões aí. Bom, eu vou. Então, Muito bem, então. Você quer falar primeiro, Josué? Não, vamos inverter agora, Rogério. Faz favor, você fala primeiro. Tá bom, ok. Ô, Justo, deixa eu só corrigir, então, porque eu estava fazendo mesmo a graduação, né? Eu parei. Era a graduação EAD, né? Mas por conta do doutorado, aí eu resolvi dar uma parada agora. E depois, posteriormente, quem sabe, né? Voltar a fazer história e tal. Bom, eu vou falar do meu ponto de vista do cientista da religião, né? Eu acho que as ciências da religião, ou ciências das religiões, né? Há universidades que trabalham com ciências das religiões, outras ciência da religião, ou ciências da religião. Eu acho que as ciências da religião, ela é interdisciplinar por natureza, né? Então, geralmente, quando nós temos uma linha como nós temos lá na Universidade Metodista de São Paulo, que é Linguagens da Religião, que trabalha o mundo bíblico, fatalmente nós trabalhamos com diálogos com outras áreas. É claro que o olhar bíblico da teologia, ela é legítima, né? Então, eu também tenho formação em teologia, e eu acho legítimo o teólogo ler o texto bíblico a partir da confissão dele, etc, etc. Porém, nas ciências da religião não é assim que se trabalha. As ciências da religião, ela não tem nenhum tipo de, vou colocar assim entre aspas, obrigação de afirmar ou negar qualquer tipo de fé. Nós estudamos o texto bíblico como literatura, como um texto fundante, como um texto que tem o seu significado religioso, mas quando eu olho o texto bíblico, eu tenho que analisar o quê? Primeiro, quem escreveu? Quais são os grupos? Existem ideologias por trás desse texto? Se sim, por quê? Quais são os motivos ideológicos que estão por trás desses textos? Segundo, analisar a partir de uma premissa que a Bíblia, ela não é simplesmente você ler. Você tem os gêneros literários dos textos. Então, como você bem falou, Juliana, tem mito, tem poema, você tem narrativa que é categorizada como história, mas aí a gente tem que analisar que tipo de história está sendo contada ali no mundo antigo, que não é a mesma história científica que nós temos hoje. O Josué vai falar também sobre isso, ele sabe bem, né, e vai explicar melhor do que eu essa questão. Então, nós temos que analisar o texto bíblico como um documento, só que um documento que tem que ser lido criticamente. Não pode simplesmente você ler, por exemplo, uma narrativa sobre Davi e achar que ali já está se contando história do ponto de vista moderno. Não. Né? O narrador, ele está contando uma história sob o viés teológico. E aí que entra o que você falou, Juliana. Aí ele pode contar, por exemplo, que Javé falou com Davi. Só que, do ponto de vista histórico ou das ciências da religião, é claro que nós não podemos se apegar a isso, né? Falar que Javé falou com Davi. Por quê? Porque aí já parte da premissa da fé. O historiador e o cientista da religião está preocupado com a questão empírica. O que nós podemos saber de uma determinada passagem ou de um determinado texto
através da documentação, através da arqueologia, através dos achados arqueológicos. Podemos reconstituir, por exemplo, a história de Davi a partir da narrativa bíblica ou não? Se não, com quais ferramentas precisamos reconstituir essa história? Né, da arqueologia, né, da filologia ou outras ciências que nós podemos usar, inclusive, para analisar os textos bíblicos. Então, eu vou por aí, Juliana. Eu acho que a Bíblia, os teólogos podem, sim, analisar a Bíblia, é legítimo, né? Você analisar, estudar a Bíblia a partir da teologia, só que as ciências da religião, e eu sei que a história também vai por outra premissa, a premissa é científica. Então, não tem nenhum tipo de obrigação de afirmar ou negar, né, nenhum tipo de fé. O documento está lá, que é a Bíblia é um documento que nós podemos analisar criticamente, né? Então, para analisar a Bíblia, nós usamos, então, as diversas ciências, né, ciências humanas, seja sociologia, antropologia, história, e outras ciências que adentram, né, nos estudos bíblicos. Então, Josué, obrigada aí, Rogério. E antes de eu passar a palavra rapidinho para o Josué, só lembrando, galera, que o Superchat e o sticker estão disponíveis. Então, é uma outra forma também de vocês ajudarem o canal. Mandem perguntas, né? Mandem superchats, que daqui a pouco a gente vai abrir aí para os meninos estarem respondendo, tá bom? Então, Josué, vamos lá aí para a resposta. Muito bem, obrigado, Juliano. Assim, eu vou tentar depois fazer um parêntese, eu não sei se eu vou conseguir fazer ele de maneira clara, mas vou tentar, tá? Então, acho que o primeiro ponto, assim, da questão da utilidade desse texto como uma fonte histórica, né? E obviamente que eu estou falando do ponto de vista do historiador e da historiadora, né? É a gente ter alguma clareza em relação à data desse texto, né? Então, a gente sabe que até o que se sabe contemporaneamente, a cronologia desse texto é bastante diversa, né? Por que isso é importante? Para saber se nós estamos trabalhando com uma fonte que é primária ou não, tá? Então, existem textos que são mais próximos, né? A sua confecção ela é mais próxima ao evento. A chance desse texto preservar uma memória histórica autêntica, ela é maior, né? Se comparada a um texto que tem uma distância temporal de 700 anos, de 1000 anos, entre o suposto acontecimento e a sua fixação por escrito. Eu sempre proponho esse exercício de reflexão para os alunos, né? Então, digamos, nós temos ali algumas descrições do texto bíblico, elas estão situadas há séculos e séculos e séculos de distância, o momento em que o texto foi redigido, né, e o suposto evento narrado no texto, tá? Então, digamos, em relação à chamada Era dos Patriarcas, pois não? Isso, eu ia te pedir só para você dar pelo menos um estudo de caso rápido, elucidar, para ficar mais fácil para a galera entender, né? Tá, perfeito. A questão da cronologia do texto não está sanada, tá? Vamos supor aí o século VII, né, seguindo o que diz o Filkenstein, que é um momento importante da difusão da atividade escrita, tá? Então, se eu tenho um texto, e é importante dizer que essa é uma possibilidade, porque não há nenhum texto bíblico do século VII que esteja preservado, tá? A possibilidade é que ele tenha sido escrito a partir do século VII, que seja um momento importante, porque nós temos ali uma série de fragmentos que evidenciam a difusão da atividade escrita, mas não há, lembre-se bem, não há um texto bíblico dessa época preservado, tá? Se esse texto é redigido no século VII, ou inicia-se a partir do século VII, século VIII, vamos ser um pouco mais generosos, ele está se referindo ao período patriarcal, que já há praticamente um consenso entre os pesquisadores que não se trata de um período histórico, né? Abraão, Isaac, Jacó, não se trata de um período histórico, mas supostamente ele está sendo redigido 1000 anos depois, 1100 anos depois. Compreende o problema? Então, esse texto está querendo retratar uma realidade de personagens que viveram lá 1000 anos atrás, do momento em que ele foi redigido por escrito. Aí a pergunta é, nessa distância temporal,
É possível que se preserve algum tipo de memória histórica autêntica? Né? Ou esse texto foi todo, evidentemente, desconfigurado, enfim, e adaptado ao momento da sua confecção por escrito. Tá? Então, esse seria um exemplo extremo, né? Uma distância temporal muito grande. O mesmo caso, talvez, um outro exemplo aí, Juliana, seriam os relatos sobre a monarquia, né? Sobre Davi e Salomão. Os relatos sobre Davi e Salomão não foram escritos durante a suposta existência de Davi e Salomão. São relatos que são escritos posteriormente, fixados por escrito, tá? Fixados por escrito. Então, aí já vem para nós isso que eu estava me referindo ao que seria uma fonte primária ou uma fonte secundária. Tá? Porque na pesquisa histórica, evidentemente, nós vamos dar uma importância considerável para as fontes primárias. Então, se eu estou querendo fazer algum gênero de pesquisa relativo, por exemplo, ao século X a.C., né, eu tenho que me acercar das fontes primárias. E, nesse caso, o relato bíblico não é uma fonte primária. Tá? Então, essa já é uma diferença importante. Então, o texto bíblico pode servir como fonte histórica? Eu diria que sim, mas depende para qual período se quer pesquisar e depende para qual gênero de pesquisa se pretende fazer. Tá? A trama bíblica, a narrativa bíblica, de uma maneira geral, ela não é composta por uma sequência factual. Tá? Então, ali há uma série de elementos que são forjados de acordo com o interesse dos redatores. Grosso modo, essa história de Israel que a gente conhece da literatura bíblica não é história no nosso sentido, como historiadores profissionais, perdão. Né? Então, essa trajetória de Israel que consta nas páginas do Antigo Testamento, né, que passa pelos patriarcas, pelo Êxodo, pelo período dos juízes, né, pela monarquia, pela divisão do reino, né, isso não é história, do ponto de vista da pesquisa histórica. E perceba que essas percepções aí para desconstruir essa imagem cristalizada que se tem sobre Israel é relativamente recente. Até a década de 90 do século passado, né, essa história bíblica, digamos assim, ainda tinha um grande peso dentro da academia. Um dos livros que eu sempre me refiro, ele é do final da década de 80, se eu não me engano, se chama, traduzindo para o português, seria Nova História de Israel. Né? A nova história de Israel, no final da década de 80 do século XX, ainda estava atestando a existência da monarquia de Davi e Salomão. Né? Então, essa mudança de interpretação do caráter de fonte desse texto, ela é relativamente recente. Tá? Então, grosso modo, acima de tudo, a Bíblia ela pode ser uma boa fonte, por exemplo, para pesquisa sobre as percepções religiosas de Israel, a existência de outras divindades em essa sociedade. Ela pode ser uma fonte, por exemplo, para a história intelectual do período persa, mas em termos assim de um conjunto de eventos, né, nesse sentido ela não é uma boa fonte. Né? Aí a primazia são as fontes primárias que nós vamos encontrar, evidentemente, essencialmente a partir da pesquisa arqueológica. Né? Porque é contemporânea. Por que a primazia está aí? Porque é uma fonte que é contemporânea, né, ao contexto, que é contemporânea aos supostos eventos. E a Bíblia, então, tem, numa boa parte da sua narrativa, essa distância temporal entre o momento em que ela é escrita e o momento do suposto acontecimento. Então, é preciso que se considere isso. Né? Então, não é, como tu diria lá, Juliana, não é necessariamente descartar por completo esse texto, mas também não é adotá-lo por completo por conta dessas lacunas. Né? Então, a Bíblia pode ter informações históricas pertinentes. Para dar um exemplo aqui, o túnel de Ezequias, a construção do túnel de Ezequias está lá descrita no texto e você vai em Jerusalém e você encontra o túnel de Ezequias. Né? Então, ali há uma correspondência do relato com a evidência material. Mas isso eu diria que é a exceção. Tá? A regra é o oposto. Então, a gente poderia dizer, eu gosto muito do conceito do Hobsbawm, Eric Hobsbawm, né? A gente aqui no LE trabalha muito de tradições inventadas. Então, assim, de uma forma para sistematizar a fala de ambos,
a gente poderia dizer, então, que os textos, né, que compõem a Bíblia hebraica, ou o chamado Antigo Testamento, talvez mais, né, fácil, mais ouvido pelo pessoal aqui que está acompanhando, é de que nós temos, então, uma história de tradições inventadas sobre essa história do antigo Israel, do que propriamente dito como um texto que fala, ou que ajuda a reconstruir, né, esses eventos, esses dados. Seria isso, então, não é isso? E aí eu aproveito para emendar para vocês, perguntar, então, como é que fica essa tensão com a arqueologia? Porque as origens de uma arqueologia que lida com essas temáticas, ela também é muito problemática. Eu lembro ali não só do contexto do século XIX, mas como um livrinho que, quando eu estava na graduação, e o Vitor, né, o Vitor Almeida, que vocês conhecem, a gente sempre tocou isso, a surpresa da gente encontrar aquele livro clássico, A Bíblia Tem Razão. Aí, quando fizeram a primeira tradução do livro do Finkelstein, colocaram a Bíblia Não Tinha Razão, né? Então, é como se a arqueologia fosse esse basilar aí, né? Esse campo de debates. Então, como é que fica isso, né? Como é que a gente lida, então, com essas evidências materiais que, afinal de contas, a todo momento pipoca, né? Encontrou não sei o quê que prova que Salomão existiu. Como, então, encarar essas questões, essas fontes advindas da arqueologia, essas fontes advindas do texto, né? Como a gente pode, então, fazer esse processo de confrontação, se esses materiais também, o pessoal já está até comentando aqui, isso também corrobora no processo de uma retradução ou identificação de tradições literárias no processo de formação desses textos que, no fundo, não são a história do antigo Israel, mas são histórias de tradições inventadas sobre esse antigo Israel, né? Então, agora acho que a gente pode inverter, né? O Josué começa e depois eu passo, então, para o Rogério. Não, tranquilo. Na verdade é o seguinte, eu tenho que me concentrar para não me perder, porque é muita coisa para falar, tá? Então, talvez vamos tentar aqui fazer aquele parênteses que eu queria ter feito e agora será possível, tá? O Rogério colocou uma diferença importante que, em tese, existe entre as áreas, né? Supostamente, na teologia, há uma identificação passional do pesquisador com o texto, né, que ele interpreta esse texto como palavra divina e coisas desse gênero, e que a ciência da religião teria essa espécie de distanciamento, né? Eu concordo em tese, né, e diria que, em tese, também a história e a arqueologia deveriam ter esse distanciamento. Mas, na prática, o que nós temos visto hoje, né, é que o negacionismo ele atinge a todas as disciplinas. Inclusive, até agora, recentemente, eu vi aí o caso de uma coordenadora de um curso de medicina de uma universidade federal que era negacionista, né, em relação à pandemia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, infelizmente, nós temos hoje, independente das áreas, aqueles indivíduos que farão uma excursão de defesa do texto bíblico em qualquer uma das suas disciplinas, em que eles estejam, tá? E a disciplina em si não nos garante muita coisa, infelizmente, Juliana e Rogério. Tu encontrarás hoje, na pesquisa arqueológica, aqueles indivíduos que estão convictos de afirmar a existência de um império sob Salomão, tá? Ainda hoje existe um professor na Universidade Hebraica, por exemplo, que defende, por meio da evidência arqueológica, que Israel conquistou a Palestina militarmente, conforme afirma o relato de Josué. É uma voz isolada, mas ele está lá tentando fazer essa relação de correspondência entre a evidência material, que ele acha lá uns elementos que foram incendiados, né? Então isso evidenciaria a conquista, porque na conquista eles derrubaram e tacaram fogo nas cidades, e ele achou lá naquele extrato que corresponde ao período materiais queimados, então isso seria uma prova da conquista, né? Então, tudo vai depender da relação, né, dessa, digamos, eu até diria de uma relação de honestidade do pesquisador com a fonte. Porque, infelizmente, se o pesquisador, seja de que área for,
se ele está convencido que essa fonte é uma fonte divina, que é uma palavra inspirada, que é algo sagrado, né? Infelizmente ele fará uma defesa se utilizando das ferramentas da própria disciplina para dizer que aquela informação é correta, é adequada, né? E no Brasil nós temos isso. E, infelizmente, isso tem crescido no Brasil, inclusive. Né? Nós temos doutores em arqueologia no Brasil, né? Defendendo, por exemplo, que a relação de Israel sempre foi com o Deus Yahvé. Israel não teve relações com outras divindades a não ser o Deus Yahvé. E publicando artigos acadêmicos, enfim, com quais e com tudo que a gente conhece. Né? Então, a evidência em si, né, ela não nos garante nada na prática. Né? Então, há essa disputa aí também pelo interesse do pesquisador, que se o pesquisador está interessado em fazer algo com honestidade, ele vai ver se existe essa correspondência ou não. Né? Agora, se o pesquisador está interessado tão somente em fazer uma defesa passional desse texto, ele vai fazer todo o esforço possível para dizer que essa informação histórica ela é autêntica e que a arqueologia confirma a narrativa bíblica. Tá? Então, felizmente, nós temos esse processo de revisão pelos pares, né, Juliana e Rogério. E, internacionalmente, até o momento, pelo menos, aqueles que destoam, né, como esse caso que eu citei do professor da Universidade Hebraica que defende a conquista militar, né, da Palestina, são vozes isoladas. Né? A comunidade, digamos assim, a comunidade acadêmica não reconhece mais essa teoria como sendo uma teoria válida. Mas perceba que esse indivíduo vai vasculhar na evidência arqueológica para dizer que ali tu tens elementos que demonstram a destruição dessas cidades, etc, etc, etc. O que suporia que Israel tinha um exército que conquistou essas cidades, enfim, né? Que é algo completamente impensável para o suposto contexto da conquista. Então, o problema, eu diria que está centrado aí, né? Nessa relação do pesquisador com esse texto. Mas, para não ficar só nessas lamentações, né, felizmente nós temos hoje uma independência, né? Uma independência do texto com a pesquisa arqueológica, ou seja, já não se faz mais necessariamente a pesquisa arqueológica influenciada pelo texto. O texto bíblico, ele, em alguns sítios, felizmente, ele é deixado à parte, né? Até porque o objetivo hoje é entender o passado de toda a região. Né? Então, esses problemas que tu citou, de uma arqueologia nacionalista, né? Uma arqueologia que focou necessariamente, que se desenvolve a partir da criação do Estado de Israel, que tinha um objetivo de criar uma identidade nacional. A arqueologia foi uma arma política importantíssima em Israel. Né? Hoje, já há uma certa autonomia, né, no esforço de entender coletivamente o passado da região como um todo, né, o passado da Palestina, dos diferentes grupos humanos que habitaram naquela região. Aquela região não é monopólio de Israel, não é só Israel que passou por ali, então existe um coletivo de pessoas que é anterior a Israel, que também habitou ali, e isso também tem interessado a pesquisa arqueológica, felizmente. E aí, evidentemente, nós temos o esforço internacional de construir uma história da antiga Palestina, né? Uma história que transcende o Israel bíblico, digamos assim. Então, Juliana, vou só complementar que eu acho que o Josué sintetizou bem o que eu penso também, né? E a grande questão é a questão metodológica, né? Então, é claro que a arqueologia é uma área distinta dos estudos bíblicos, ou da história, ou da ciência da religião, aqueles que estão lidando com a Bíblia do ponto de vista científico. E é claro que quando você tem um texto em mãos para fazer uma análise, você tem métodos de interpretação. Da mesma forma, a arqueologia, você acha um artefato, então você faz uma interpretação, uma reconstituição do que poderia ser aquele artefato. Pois bem, isso é legítimo. O que o Josué aponta, que eu concordo plenamente com ele, é quando nós fazemos, usar o termo do Humberto Eco, a superinterpretação, né? Ir além daquilo que o objeto está sendo colocado, uma interpretação além do que poderia ser, né? Em relação àquele objeto, ou mesmo o texto bíblico e tal.
Então, no caso desses arqueólogos que usam da arqueologia para provar a veracidade da Bíblia, tem que deixar bem claro que eles não estão fazendo arqueologia, estão fazendo teologia, e teologia fundamentalista, né? Por quê? Porque eles querem comprovar o texto bíblico, porque o texto bíblico não pode ter erros, é inerrante, né? Tem toda aquela teologia construída da Bíblia como palavra de Deus, como o Josué bem elencou no começo bem falou, né? No começo da fala dele na nossa live. E então, quando o indivíduo vai com essa concepção para fazer análise de objeto arqueológico, é um problema, porque ele está reproduzindo aquilo que a igreja dele ensinou, não está fazendo ciência, né? Então, ele acha lá um muro na cidade de Davi, ele fala, pô, isso aqui é ligado a Davi, porque Davi, a Bíblia diz que Davi, principalmente Salomão, foi um grande imperador, né? Foi um momento político muito forte, né, no antigo Israel, né, tal. Só que ele não explica para quem está assistindo seus vídeos ou está lendo os seus textos que a arqueologia é muito mais complexa. Não é porque você achou um muro que você já vai determinar que é de Davi ou é de qualquer personagem histórico, de Salomão, etc, etc. Histórico que também já é um problema esses personagens, né? Como o José já falou, inclusive, aqui, né? Existem sérias dúvidas a respeito da historicidade desses personagens. Mas é difícil para quem está começando a lidar com arqueologia, ou ler textos de arqueologia, ou de estudos bíblicos, fazer esse filtro, né? Então, é um treinamento. Então, a gente precisa procurar realmente a ler os arqueólogos que estão discutindo, né, e publicando livros, artigos, e tentar também ser crítico ao ler ou receber esses tipos de informações. Né? Aqui no Brasil tem muito isso, e as pessoas às vezes me mandam mensagens, falam assim, mas professor, mas o senhor falou isso em aula, mas aqui, ó, tem um arqueólogo X que está dizendo que isso aqui comprova, né, o poder de um personagem bíblico, porque a arqueologia está dizendo isso. Até você explicar que o rapaz não está fazendo arqueologia, parece que você que está errado, né? Porque você está criticando o outro, você está meio que com ciúme do outro pesquisador ou da pessoa que está fazendo esse tipo de vídeo, né? Mas é isso, pessoal, você tem que filtrar, né? O estudo bíblico, o estudo arqueológico não é uma coisa simples. É muito debatido, discutido né, entre os pesquisadores, e uma resposta fácil, desconfie. Dizem, tá vendo? Isso aqui é de Davi. Isso aqui a arqueologia comprova que é do período de Juízes. A arqueologia prova que isso aqui é do tempo lá do Esdras e Neemias. Desconfiem, porque as respostas não são fáceis assim. Não, maravilhoso. E eu acho que é importante essa fala aí, Rogério, de marcar, né? Não é então uma percepção fundamentalista e nem muito menos dos intelligent design que param por aí de vez em quando, que falam que, né, Jacó andou com dinossauro. Tem esses camaradas aí também de plantão, que inclusive de vez em quando querem dar palestra em universidade pública. Então é bom a gente lembrar desses camaradas aí. Mas eu queria aproveitar que vocês lançaram luz sobre também essas questões dos personagens, que é uma coisa que você lidando com história, arqueologia, seja dos cristianismos, seja para o Antigo Israel, é um problema sério que a gente lida, né? Porque a gente fala assim, pô, não é histórico. Então, como a gente pode estar, então, nessa percepção que você parte da documentação arqueológica, dos indícios materiais, como lidar, então, e também com esse olhar metodológico de interações culturais, né, que eu acho que é bacana, e o que o Josué também lembrou dessa forte interação. Então, não é a terra prometida, não tem só judeu ali, né, e como sempre foi judeu, diga-se passagem, né? Então, como então lidar frente a essas tensões todas com o Moisés, né? Aí eu já começo com, por exemplo, com o Rogério, que está trabalhando com isso agora, né? Que você chama muito de retratos de presentes dentro da Torá. Mas rola aí na leitura fundamentalista que o Moisés, por exemplo, ele escreveu, né, vários textos aí do Pentateuco. Então,
como lidar frente a essas questões, a esses personagens que mais parecem heróis de uma narrativa fundante, ou de narrativas fundantes, né? Como é que você, né, Josué, o Rogério primeiro, depois Josué, estão lidando? Então, acho que até a própria bacana, lembrar que o Josué também tem o nome de um personagem, né, bíblico aí, né, Josué? Então, quer dizer, esses personagens aí, como a gente pode estar lidando? São retratos mesmo em construção? E o que demanda a construção desses retratos? Por que a gente tem olhares diferentes? Por exemplo, Davi nem sempre está sendo visto como um personagem bonzinho o tempo todo. São tradições orais, são memórias que estão em conflito. O que está acontecendo que, numa leitura atenta, então a gente percebe essas diferenças? Se vocês puderem, eu sei que a pergunta é um pouco extensa, mas se vocês puderem, então, dar uma sistematizada, uma pincelada, para a galera aí também, né, já ir refletindo um pouco sobre essas questões. E lembrando, galera, mandem perguntas, que daqui a pouco a gente vai abrir para vocês. Bom, Juliana, então eu vou falar do Moisés, né, em relação com a Torá ou com o Pentateuco, se vocês preferirem assim. Bom, primeiro, a escrita do Pentateuco por Moisés, ele ainda fica restrito essa afirmativa em redutos fundamentalistas. Eu brincava, né, você sempre, às vezes, se encontra pessoas que defendem, né, a autoria mosaica do Pentateuco. Aí eu falava assim, né, pô, então vamos lá, né, eu quero ser convencido. Que escrita Moisés escreveu? Primeiro ponto, porque hebraico não existia antes do século X, mais ou menos, que nós temos o proto-hebraico ali no século X, século IX, calendário de Gezer, tal. Então, que língua Moisés escreveu o Pentateuco? Esse é um primeiro ponto. Aí o camarada pode falar assim, mas ele conviveu com um faraó, tal, ele foi educado na corte faraônica. Aí o segundo problema eu falaria assim para ele, eu falei assim para ele, tá bom, então você está me dizendo que o Moisés escrevia em hieróglifos, que era a língua oficial lá do Egito, que os escribas, né, escreviam, etc. Então, ele escreveu hieróglifos, o Pentateuco em hieróglifos para um bando de escravizados no Egito analfabeto? Como assim? E aí depois passou para o hebraico, como que foi todo esse processo? Como eu falei agora há pouco, as pessoas tendem a simplificar a coisa, né? E não é tão simples assim. Então, isso sem negar a historicidade do personagem Moisés, que eu vou entrar agora. Então, do ponto de vista da história, que eu estou lidando aqui com um historiador e uma historiadora, não temos nenhuma evidência da existência de um personagem chamado Moisés. O que nós temos de Moisés está na Bíblia, né? Alguns pesquisadores no passado tentaram ligar a figura de Moisés com personagens que existiram no Egito e apareceram em alguns documentos. Por exemplo, um semita chamado Beia, ou Bei, em algumas traduções, né? E aí esse personagem, Beia, ele fez uma revolta no Egito, né? Tá documentado isso em textos egípcios. E ele teria saído com um grupo de semitas nessa revolta. Isso em meados do século XIII, século XII, antes da Era Comum. Até então, as pessoas falaram, poderia ser um Moisés. Só que depois foi achado um outro documento informando que esse Beia foi morto, né, nessa revolta. Então, um documento que complementava a informação que tinha um outro documento falando de uma revolta desse semita chamado Beia, e que depois esse Beia tinha sido, então, morto nessa revolta. Aí a tese, né, vamos dizer assim, a teoria caiu por terra, então não deu para relacionar esse personagem com Moisés, né? Então, nós só temos o texto bíblico. E o texto bíblico, como a Juliana bem falou, ela trabalha com tradições, com memórias, né? Então, quando eu trabalho com memória para analisar o personagem de Moisés, eu trabalho bastante com o casal Asman, né? A Leida Asman e o Ian Asman. O Ian Asman tem uma frase muito boa que diz assim: o Akhenaton, aquele faraó egípcio, né, do período de Amarna, lá do século XIII, século XII, antes da Era Comum, o Akhenaton
que foi aquele faraó que fez aquela revolução monoteísta ou monolátrica, né? Uma discussão na pesquisa, para quem pesquisa Egito Antigo, eu não sou egiptólogo, né? Mas dizem que o Akhenaton fez uma revolução. Só que é o seguinte, quando o Akhenaton morreu, a sua memória foi apagada, né? Então, o faraó que o substituiu o Akhenaton, apagou a memória, quis apagar, né, a memória do Akhenaton. Então, o que o Asman fala? Ao contrário de Moisés, o Akhenaton é um personagem de história, mas não de memória. Ou seja, a sua memória foi tentar apagar a memória de Akhenaton. Mas Moisés é ao contrário. Ele é um personagem não de história, mas de memória. Então, o que nós temos nos textos bíblicos não são evidências históricas, não são eventos históricos de Moisés, mas sim memórias. E é claro que a memória ela é construída, né, de acordo com as épocas, etc, etc. O Josué falou muito bem, na fala dele, o problema de datação de textos. Então, quando você faz uma pesquisa, principalmente desses tempos imemoriais, né, que é os tempos de Moisés, os patriarcas, você tem que pisar um pouco, né, num chão não muito, né, forte. Mas você tem que chegar com essas teorias e tentar, né, colocar a sua posição. Pois bem, então, quando que esse personagem Moisés poderia ter surgido em Judá, por exemplo, ou em Israel Norte, por exemplo? O que nós temos é o nascimento de Moisés no capítulo 2 de Êxodo. É a primeira vez que Moisés aparece em cena, né? E para grande surpresa, né, nossa, né, para quem, ou pelo menos quem não conhece as mitologias do mundo antigo, a narrativa do nascimento de Moisés, ela é muito próxima da narrativa do rei Sargão, que foi um rei da Cádia, lá dos tempos de 2300 a.C., ou antes da Era Comum. Então, o que isso significa? A primeira narrativa de Moisés, a gente está tentando fazer uma datação aqui, seria aproximadamente no 7º século antes da Era Comum. Por quê? Porque no 7º século, a Síria dominava aquela região do Levante, a Síria era uma grande potência na região e tinha um rei que era o mesmo nome do Sargão lá de trás, era o Sargão II. Então, o que isso nos indica? Que a narrativa do nascimento de Moisés seria uma contranarrativa à narrativa do Sargão II, porque o Sargão II queria aquele nome para si, né, como memória. Então, a Síria também preservava a memória dos seus reis anteriores, né? Então, a narrativa de Moisés, no capítulo 2 de Êxodo, que poderia ser a mais antiga narrativa sobre Moisés, ela é construída como uma contranarrativa a respeito de uma história que era contada na Síria, que era o nascimento de Sargão. É muito parecida, né? O rei Sargão também é jogado no rio com um cestinho, Moisés também é jogado no rio como cestinho, Moisés é parente de levitas, né? O rei Sargão também tinha uma relação com uma sacerdotisa, e assim por diante. Então, tem uma relação muito próxima. A partir do 7º século, se eu posso dizer assim, essa memória de Moisés foi sendo reconstruída por diversos grupos. Chega no período pós-exílico, que nós chamamos desse período que depois do exílio, né, babilônico, que também é uma questão que se debate até hoje, né? Quem foi para o exílio, se foi quem, né? Quais grupos foram para o exílio na Babilônia? No 4º século, essa figura ganhou grande força. Então, em Moisés foram jogadas vários tipos de memórias. Então, Moisés se tornou legislador, Moisés se tornou profeta, Moisés se Rogério, desculpa te cortar. Então, a gente poderia fazer um paralelo com Moisés, de repente, com as narrativas do rei Arthur, que você vai projetando, né, no cara tudo. Frente, mas o quê? Há um processo de construção de uma identidade ou de identidades em curso, numa política de resistência, né? Então, a gente pode estar lendo, fazendo essas comparações? Então, Juliana, com certeza. Só para finalizar, para não ficar muito comprida a minha fala. No último capítulo de Deuteronômio, é interessante, né? Ele diz assim, vai relatar a morte de Moisés e o narrador diz assim,
Moisés foi um grande profeta. Nunca mais haverá um profeta como Moisés, aquele que viu Javé face a face. É claro, é muito bonito, né, no sentido religioso, mas como cientista da religião, eu vou perguntar, tá bom, mas quem está por trás dessa narrativa? E por que ele está falando que nunca mais haverá um profeta como Moisés? É uma pergunta intrigante. Olha, se ele está falando isso, significa o seguinte, que ele está querendo eliminar os outros profetas, principalmente no pós-exílio. É um grupo que fala assim, não existe mais nenhum profeta como Moisés. Moisés deu a lei, deu a Torá, e é essa Torá que nós devemos seguir. Então, nenhum tipo de profetismo pode ser seguido daqui em diante. Entende a metodologia? Então, não é só simplesmente ler o personagem, é saber quem está construindo esse personagem e qual grupo está por trás desse personagem, ou grupos que estão por trás dessa formação desse personagem, e saber por que ele está afirmando isso. Né, uma afirmação ideológica por trás do texto, né? Então, é mais ou menos isso. Então, com certeza, Moisés é um personagem de tradição, não existe nenhuma evidência histórica para falar de Moisés, então o que nós temos é o texto bíblico, e nós temos, então, um Moisés construído de acordo com as tradições e os grupos existentes, principalmente no pós-exílio. É o Moisés inventado, né? Então, Josué, agora faz aí algumas colocações, né? Pega também, se puder, um estudo de caso, como eu falei. Olha só, você veja, agora a gente chega num ponto importante para perceber a diferença, né, das metodologias, das interpretações entre as áreas, né? Eu tive um excelente professor, que respeito muito, enfim, um exegeta de uma qualidade incrível, e o argumento que ele me dava para provar a existência de Moisés era um argumento linguístico, que Moisés, o nome Moisés, supostamente tem raiz egípcia, né? E que, portanto, não faria sentido Israel colocar o nome de um inimigo no seu principal herói. Não, veja, não sei se ficou claro o gênero do argumento. Então, o fato de Moisés se chamar Moisés e não um nome judeu, né, ou não um nome israelita, seria uma evidência de que esse sujeito existiu, porque afinal de contas, se assim não fosse, não teria sentido. Já que é um personagem que é criado, então vamos colocar um nome próprio aqui, um nome israelita nele, né? Já que ele é forjado, para que colocar o nome do inimigo, né? E obviamente que, para mim, eu entendo, respeito o argumento, mas para mim, de fato, é difícil considerar que essa seja uma prova da existência de Moisés. Eu acho que o Rogério colocou a questão muito bem. A essa mimese muito próxima com a história de Sargão, com a história de heróis de uma maneira geral, né? O herói é aquele cara que passa por momentos de quase morte, né? E aí ele tem uma ascensão, assim, enfim, mas sempre com aquela dificuldade, mas sempre com uma espécie de uma proteção sobrenatural. E aí eu até vou pedir para o Rogério me ajudar, se eu tiver esquecido de algum detalhe, né? Mas desse processo de criação de figuras, né, que é possível de ser feito por algumas escolas sacerdotais, se eu me lembro algo do que o livro do Filkenstein falou lá em 2003, né, a narrativa do Êxodo, de uma maneira geral, ela é uma narrativa de vitória. É uma narrativa de vitória de Israel contra uma potência, né, porque se pensar na geografia do Levante de uma maneira geral, é uma região prensada entre potências, né? Tu tem ali as sociedades mesopotâmicas que estão se alternando e ao sul tu tem o Egito, né? Então Israel é um nada se comparado ao Egito, se comparado às civilizações mesopotâmicas. E o êxodo é o quê? É o triunfo desse pequeno grupo, perdão, contra uma potência. Isso teria sido servido, por exemplo, essa história toda, e Moisés, evidentemente, como um herói, como líder desse processo, como um pano de fundo político no contexto da confrontação entre Josias e o faraó Neco. Tá? Então, se existe a possibilidade, esse seria um cenário possível para essa história ter surgido aí como propaganda política. Né? Porque a história, enfim, de que Josias, não necessariamente Josias, acho que um dos sacerdotes da corte de Josias estava andando, vagando pelo templo,
e coincidentemente encontrou um livro que estava perdido, etc. E esse era o livro que contava toda a história, e por meio desse livro que a gente vem conhecer essas figuras aí. Então, portanto, esse seria um cenário possível. É mais ou menos isso, Rogério, se eu me lembro bem? Então, José, sim, você tem razão. É basicamente isso, né? Essa questão do... porque, na verdade, é engraçado o seu professor falar isso, o José, porque você pega esses exegetas alemães aqui, até são críticos, inclusive, né? O Werner Schmidt, né? O Herbert Donner, os caras que são exegetas, né? Não são fundamentalistas, são exegetas que usam método histórico crítico e tal. Só que às vezes eles, né, seguram um pouco, né? É igual o Juliana, o Raymond Brown, né? O Raymond Brown, quando ele vai fazer o comentário dele, quando chega na Maria, pelo fato de ele ser católico, né, ele segura, né? Naquela questão da concepção de Jesus e tal. E é a mesma coisa, às vezes os caras são, às vezes pastores, né? Então os caras seguram. Então, o Werner Schmidt, Herbert Donner, o que eles fazem? Eles fazem isso que o José falou, olha, como eles ainda trabalham um pouco com maximalismo, ou seja, o texto bíblico ele tem história, no sentido, né, histórico mesmo, que eles afirmam, então eles pegam essa ideia, né, de que Moisés e Arão têm nomes egípcios, então aqui pode ser um indício de história, como o José bem falou, mas não, quem disse isso, né? Isso aí é uma retórica, cara, né? Quem disse que pode ser história? Pode ser que o narrador quis usar, inclusive, para enfatizar a sua narrativa, né? Dizendo que Moisés estava na corte e o nome dele é egípcio, né? E então, basicamente o que o José falou existe sim, e tem muita gente que ainda trabalha com essa hipótese, viu, José? Mesmo sendo crítico, inclusive, mesmo usando o método histórico crítico, ainda acham que esses textos de Moisés podem dar indícios de historicidade, principalmente ele com Moisés e Madian, né, e aquela coisa toda. Tem vários teóricos que já desmentem isso, né, ou teóricos bastante conhecidos, né, Thomas Homer, por exemplo, né, que tem um livro sobre Moisés em francês, Moisés em versão original, seria a tradução em português, uma tradução livre, né, e ele fala da dificuldade, né, de você falar de uma historicidade de Moisés, não tem como, o que você tem é a tradição. É o Moisés segundo a construção da tradição. Historicamente, não temos nada. Olha, eu queria abrir rapidinho. O Raymond Brown é um cara que eu acho muito bom, né? Mas ele é aquele cara que ele tem um problema sério. Ele não abre mão de salvar o texto, né? Então, o cara qualquer, mas já tem um indicativo. O livro dele, do Meia, tem lá o primato da igreja, né? Então, o cara não tem como, porque senão ele está dando tiro no próprio pé. Sabe quem é assim, Juliana? O Luiz Alonso Schockel. Não sei se o José... O Schockel é assim. O Schockel é um excelente exegeta. Tem o dicionário de hebraico e português dele, que é maravilhoso. Só que quando você vai para a Bíblia dele, ele faz igual você. Ele trabalha uma perspectiva da teologia dogmática, infelizmente. E eu acho que essa é a diferença, né? Eu acho que essa é a nossa beleza. Nós não temos essa amarração, né? O André até outro dia falou isso, acho muito bacana, né? Nós somos profissionais livres. O único compromisso que nós temos é com a ciência. Então, eu acho que essa é a beleza, né? E aí, galera, lembra vocês, quem não está inscrito no canal, se inscreva agora, né? Deixa o like para ter um conteúdo desse aqui na rede, né? Porque, pô, o Josué, o Rogério, eu, outras pessoas, outros colegas já passaram aqui, a gente não tem esse rabo preso com ninguém. O nosso compromisso é com a ciência, não é para salvar texto. A gente quer analisar o texto como fonte, como documento. Isso não dá para trabalhar com o objetivo de ser, como tema aqui, o Antigo Israel, vai para outras fontes que não sejam literárias. Então, a gente tem essa autonomia. É isso que a gente parte, teoria e metodologia. Agora, estamos quase com 1 hora já de live.
Ô, Eduardo, tem pergunta aí para gente responder? Mandem superchat. Opa, tem um aqui do Ricardo Arcanjo Lima. Obrigada, Arcanjo. A luta de Jacó no rio Jacob, né? Jaboque, eu já estou falando besteira aqui, pode indicar uma narrativa folclórica incorporada ao texto bíblico? E aí? Acho que agora quem começa é o Josué, né? Então, na verdade, toda a Josué. narrativa, não só essa, não só essa parte, né? Assim, Ricardo, do que eu estou perfilado academicamente, né? Não há, como disse, a compreensão de que o período patriarcal seja histórico. Tá? Então, nós não temos aí nenhum gênero de evidência extra-bíblica para fazer essas afirmações. Portanto, ali há uma composição de uma narrativa que ela pode ter todos os elementos, inclusive esse aspecto folclórico aí da luta em Jaboque. Né? Então, não é só esse elemento que é folclore, né? Tem, ao longo de toda essa história que envolve os patriarcas, esses elementos podem estar presentes. Né? Não tenho, evidentemente, nenhum problema, como a Juliana disse, nós não estamos aqui para atacar ou para defender a Bíblia. Né? Não tem nenhum problema se eventualmente amanhã surgir um conjunto robusto de evidências que nos mostrem a existência desses personagens. Eu não morro pelas posições que eu defendo, né? Porque a ciência justamente faz a gente rever posições de acordo com o surgimento das evidências. Mas até o presente momento, enfim, há um consenso entre quem pesquisa seriamente aí essas temáticas de que nós não podemos, de fato algum, corroborar a existência desses personagens do período patriarcal. Tá? E aí, evidentemente, se me permite fazer uma recomendação, já numa transposição do livro do Filkenstein para um documentário, que se chama, aqui no Brasil foi, se não me engano, feito pela História Viva, há toda uma explicação, né, do porquê que eles foram colocados como famílias, como sendo uma linhagem, Abraão, Isaac e Jacó, né? Sendo que a narrativa do texto coloca eles em geografias completamente dispersas, enfim. Daria até mesmo para analisar como patriarcas separados, sem uma vinculação familiar, né? Mas há todo um esforço teológico, evidentemente, para costurá-los como membros de uma única família. Então, se eu não me engano, o título é A Bíblia e seu Tempo, um olhar arqueológico sobre o Antigo Testamento. É um documentário em 2 volumes, e um deles trata aí de forma muito detalhada sobre os patriarcas. O Rogério também quer fazer um comentário em cima da questão do Ricardo? Eu acho que, do ponto de vista da tradição, o Ricardo, você pode ver lá, acho que Jacó, o José explicou bem, a teoria clássica do Martinucci, né? Você tem lá os patriarcas em cada região geográfica, e você percebe que Jacó é ligado ao reino do norte Israel, Abraão é mais ligado ao sul Judá, Isaac seria lá na região de Beersheba. Um dado interessante que pode ajudar o Ricardo mapear a tradição de Jacó no Reino do Norte. Então, você tem lá, por exemplo, um texto em Oséias que fala sobre Jacó. E é uma narrativa que pode ser que seja ligada a uma tradição de Jacó ao Reino do Norte Israel. O livro do Finkelstein, Um Reino Esquecido, né, ele tem no final do livro dele, ele tem falando sobre os mitos fundantes, né, do Israel Norte. E um desses mitos é a história de Jacó. E é interessante porque em hebraico há um trocadilho do rio Jaboque com Jacó. Jacob, né? Jacob com Jacob, o nome do rio Jacó. Ai, meu Deus, como que é o nome do rio? Jaboque. Jaboque. Há um trocadilho. Então, seria interessante analisar isso, né? Essa ideia de que existe um rio lá no Reino do Norte e que um personagem que está também inserido no Reino do Norte tem um nome que é um trocadilho desse nome desse rio.
poderia ser, né? Nós estamos no campo da hipótese que as tradições de Jacó poderiam ter nascido ali naquela região, né? Onde está o rio. Mas é só especulação minha aqui, eu nunca estudei isso mais profundamente. E lembrando rapidinho, antes da continuidade, as referências que estão sendo sugeridas aqui, né, pelo Rogério e pelo Josué, estão aqui embaixo na descrição, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem indicações de boas leituras, já está aqui embaixo. Então, não precisa ficar desesperado, pô, perdi, né? Não, tá aí já, tá bom? Já está disponível para vocês. Agradecer ao Alexandre, que é membro aqui do canal e também mandou um super sticker para a gente também. Tem mais pergunta aí, Eduardo? Opa, tem um do Alex Oliveira. Professores, como trabalhar essas questões de história de Israel nos livros didáticos, no 6º ano? Livros que ainda abordam Israel, né? Uma Israel prometida, com o povo de Deus. Então, como é que vocês veem essa questão, né? O próprio Josué falou que tem trabalhado com isso, com o ensino da história, mas você também, né? Vamos agora inverter de novo. Rogério, como é que você vê essa questão? É possível construir um outro ensino de história de Israel impactado por essas leituras? E o que fazer com essas fontes, né? Aí, que é uma fonte, o livro didático, como encarar isso aí enquanto um professor? Ok, Juliana. Eu vou falar sucintamente, porque eu sei que o Josué entende mais desse tema do que eu. Mas eu vou falar de uma experiência minha, de um curso de história, né? Que a Juliana até falou no comecinho, e era história antiga, né? E justamente na parte de história de Israel, o material didático era uma paráfrase do texto bíblico, uma completa paráfrase do texto bíblico, né? E era um curso de licenciatura em História, né? De uma universidade famosa aí. Então, para vocês verem, né, como que é o problema disso, né, de você ter especialistas em história antiga de Israel. Primeiro, esse é um problema, né? Achar especialistas mesmo da história antiga de Israel e depois fazer uma desconstrução desses materiais, né? Porque nós encontramos nesses materiais apenas uma paráfrase do texto bíblico. Então, ele coloca lá, né? Tudo certinho. Tempo de Juízes, o Sansão e Dalila, né? Tempo lá da monarquia, Davi e Salomão, né? Então, o que você vê nesses materiais, eu falo de experiência minha, quando eu comecei a fazer a licenciatura, foi exatamente isso, né? Uma história positivista, uma história muito presa à teologia, né? À tradição teológica, e sem levantar questionamentos à história, né? Que estava sendo relatada ali. Então, eu acredito que, sim, é preciso imediatamente, né, urgentemente, uma reelaboração desses materiais, porque o que nós vemos aí é uma confirmação daquilo que nós estamos criticando aqui essa noite, né? De um discurso fundamentalista, fechado, né, sem a criticidade que o mundo antigo precisa ser levado em conta, né? Criticidade não no sentido de desmontar tudo, mas de olhar criticamente, cientificamente, esses textos, esses documentos, né? Até para que nós possamos, então, realocar, né? E colocar esses textos de acordo com o que está sendo discutido, né? Na atualidade, em termos de história antiga. Mas deixo para o Josué, porque eu sei que o Josué trabalha bastante isso e tem mais a acrescentar sobre esse tema. Não, então, Alex, eu gostaria de dar uma resposta simples e otimista, mas se essa temática for trabalhada em sala de aula, no 6º ano, como se deve, eu acho difícil que o professor saia vivo, né? Não por conta das crianças, mas pela reação das famílias, das crianças, ainda mais nesse contexto político que nós estamos vivendo, né? Talvez a Juliana também possa falar um pouco do que seria trabalhar o cristianismo da perspectiva do Jesus histórico, enfim, né, como se trabalha enquanto historiador, porque isso implica em dessacralizar
a tradição cristã e fazer isso, especialmente na escola pública brasileira hoje, né, eu não tenho dúvida que isso causaria uma série de reações aí das famílias, né, porque afinal de contas tu levar para esse público escolar o questionamento sobre o caráter de fonte, né, que a Bíblia possa ter, ou seja, isso implica dizer, olha, esse relato está aí, mas não é bem assim, então a criança vai começar a se questionar, então quer dizer que o que está escrito na Bíblia não é verdade, professor? Ah, isso aqui é um relato que não deve ser considerado? Então, a resposta não é simples. Tá? Num primeiro momento, talvez, o que eu acho que seja possível é trabalhar com essa questão do caráter de fonte primária ou não que a Bíblia possa ter. Tá? Então, o ataque, digamos assim, tem que começar por essa perspectiva, de mostrar que o objetivo do texto bíblico não é ser um livro de história, ele não foi redigido para ser um livro de história, ele é uma narrativa religiosa. Né? Então, fazer esse tipo de separação. E que a pesquisa histórica, evidentemente, ela até pode contar com narrativas religiosas para se pesquisar algum aspecto da cultura daquele povo, mas que essa não é a fonte principal para se acercar da temática do Israel antigo. Né? Então, pense, evidentemente, o que isso impactaria no ambiente, especialmente da escola pública, né? Que no Brasil, eu falo, evidentemente, a partir da minha experiência como professor, inclusive, de estágio, a ampla maioria das escolas públicas que eu visito aqui na minha região vai ter sempre algum tipo de santo no pátio, algum tipo de cruz, ou algum tipo de elemento religioso muito perceptível, né? As nossas escolas não são laicas, inclusive as escolas públicas, e aí tu trazer esse gênero de questionamento para dentro da sala de aula com crianças de 11, 12 anos de idade, né? Talvez isso te traga alguns problemas, evidentemente, não só com os pais, talvez até com a direção da escola. Mas é um questionamento que deve partir daí, né? Olha, os livros didáticos estão trazendo uma narrativa que é essencialmente a mesma contida na Bíblia, mas a Bíblia não é uma narrativa histórica, né? Ela não foi redigida para ser uma narrativa histórica. Agora tem que desfazer todo o peso da tradição que existe, de considerar esse texto como um texto que é sagrado, que é verdadeiro, portanto, afinal de contas, é um texto que está falando de Deus, então não, é um texto inquestionável, né? Como o caminho seria essencialmente esse. Agora, como fazer isso e se manter vivo, aí realmente, Alex, eu não vou saber te dizer se isso é possível, né? E também não estou dizendo para que tu seja cobaia, né? Ou para que a gente tenha alguma cobaia que faça isso, mas é uma tarefa realmente muito, muito, muito delicada, especialmente aí no Brasil do negacionismo que a gente está vivendo. Antes eu queria fazer alguns comentários, mas antes eu queria agradecer o Marcelo Fernandes dos Santos, que também está aqui inscrito acabou de se inscrever como membro do canal também. Então, obrigada, Marcelo, por estar apoiando aqui, né, na manutenção, no crescimento do canal. Mas essa questão, ela realmente é bastante problemática, porque ela tem vários fatores por trás, né? Eu diria que o primeiro fator é a opção, tem sim esse problema de lidar com os pais, mas também na formação do próprio historiador. Então, ainda, né, esses temas ainda estão entrando no currículo. O cristianismo, pelo menos o que da minha parte que me cabe, eu acho que a gente até já deslanchou bastante. Em 20 anos aí de pesquisa, pouco mais de 20 anos de pesquisa, tendo o André como fundador, o André Cheftarese, pioneiro, há uma boa já recepção em diferentes áreas, né? Em diferentes universidades desse país, do Brasil, mas ainda não é uma disciplina obrigatória. Então, esse é um problema, né? Então, temos pesquisadores, mas não é uma disciplina, né, obrigatória. Então, se o pesquisador, o professor se aposenta, isso significa dizer que a disciplina se aposentou junto, entende? Então, a gente tem um dilema aí que é um problema, porque o professor amanhã que sai, o historiador, ele sai amanhã
com uma grande probabilidade de não ter tido uma formação básica no campo de história do cristianismo, de história do antigo Israel. Aí o que o cara tem para passar para essa meninada do 6º, 7º ano? É o que ele aprendeu com o padre, com o pastor, que ele, sei lá, está vendo o filme, final da Paixão de Cristo, entendeu? Então, o cara fica refém a informações que estão aí disponíveis, que são extremamente confessionais. Mas eu sempre digo isso, meu problema não é a fé. Se você tem fé, eu sempre digo, viva a tua experiência religiosa, independente de qual seja. Se é budista, se é católico, se é protestante, evangélico. Rapaz, não tem problema com isso. Mas o professor não pode chegar falando, pô, Jesus é amor. Isso pega muito mal, né? Mas isso é um problema que a gente encara, sabe? Eu acho que também cobro também das ciências da religião. Eu tenho visto que tem tido uma mudança, uma virada aí, tem tido uma demanda por profissionais qualificados, formados. Mas não pode um teólogo chegar e lecionar a ciência da religião. Então, por quê? Tem uma formação confessional. Aí o cara também não vai falar o quê em sala de aula? Então, eu acho que isso é um convite para também revisitar a formação dos profissionais, o livro didático, porque o cara não pode abrir o livro didático e falar lá, como o meu amigo lá sempre lembra, o nosso amigo, que ele pegou e está lá, Deus, né? O Deus cristão, D maiúsculo. Agora, quando estava lá com minúsculo, pô, tem alguma coisa errada nessa história. Então, para a gente que é cientista, isso é conceito que está sendo passado. Então, tem questões aí latentes. A escola acaba trazendo mais preconceitos, uma formadora de preconceitos, do que de uma educação laica, uma educação plural, né? E isso é um problema muito, muito sério no meu olhar, né? Não só no meu, mas eu sei que eu estou falando aqui em nome do Josué também, do Rogério, dos parceiros do laboratório. Então, é uma preocupação nossa constante aí, que a gente precisa lembrar. Agora, eu diria, assim, eu como professora agora, como professora, a minha preocupação é essa, é lembrar que eu estou falando de história. Não vou dizer que é fácil, não, porque eu vejo os meninos que estão no ensino básico, né, toda hora uma ameaça aí. O Laí, por exemplo, ele leciona, o André Barroso, que hoje é diretor de uma escola pública. Então, eles falam que é luta, né, não é fácil. Mas eles sempre batem nessa tecla da necessidade de que, dentro da sala de aula de uma escola pública, você precisa discutir história. Fé, você vai discutir com o seu líder religioso, na sua congregação religiosa, dentro da sua casa. Mas ali não dá para criar essas tensões. Mas eu acho que também, para a gente poder construir essa ponte, que ela é muito tênue, né? Como o Josué já apontou aí, porque corre o risco do professor levar uma paulada, a primeira dela é a formação, porque esse sujeito já chega formado. E, às vezes, eu escuto muito isso, a dificuldade também que esse professor chega por ter outros colegas do campo da matemática, da educação física, que também não tem uma formação, né, transdisciplinar, que entenda que o tema religioso também perpassa na educação física, por exemplo. Eu tenho uma colega que é professora de educação física da UF e ela está lidando com essas questões, ela está orientando uma menina exatamente isso. Por exemplo, a capoeira. Pô, como ver a capoeira nessa dimensão? Se você tem alguns olhares religiosos que vão dizer que não. A capoeira é coisa da macumba. Né? Então, olha os conceitos que já chegam. Pô, macumba? Não, vamos lá, rapaz. São religiões de matriz africanas. Eu, particularmente, eu defendo que esse tema ele tenha uma formação transdisciplinar, porque o espaço da sala de aula não cabe só o historiador falar sobre o tema, não cabe só o cientista da religião
falar isso em ensino religioso, e um ensino religioso que também seja, né, do ponto de vista de uma formação transdisciplinar, que atenda todas as religiões, mas que também possa estar atento a essas questões de cultura, né, religiosidade e educação física. Isso é um dado maravilhoso. Então, tem muita coisa aí para ser repensada, sabe? Mas é um tema que a gente precisa discutir e que precisa forçar, estar no currículo de formação dos próximos professores. Não pode um professor dar uma disciplina como eletiva, ele se aposenta, e aí como é que fica esses futuros profissionais? Isso é um problema muito sério. Então, nós temos que ter, sim, ou pelo menos mais especializações, precisa ter alguma reforma. Mas já falei demais, porque eu, às vezes, com esse tema enlouqueço. Né? Hoje eu estou aqui para entrevistar. Mas vamos para as perguntas. Manda aí pergunta. Pô, o André, obrigada, André, se inscreveu aqui no canal. O Raul também se inscreveu aqui no canal. Obrigada. Mais alguma? Temos um sticker do Antônio. Obrigada, Antônio. Tem uma pergunta do Albert Einstein. Como Javé, um deus estrangeiro, foi introduzido no panteão cananeu? Acho que agora, né, inverte. O Rogério, até me perdi, viu? Falei tanto, gente, que esse negócio não dá muito certo, não. Falem aí vocês, eu tenho que entrevistar. Então, Jô, primeiro que Yahvé não é um deus cananeu, né? Então, ele não... Em toda a literatura de Ugarit, você não encontra Yahvé. O Thomas Homer, que para mim acho que é o melhor livro traduzido para português, tem do Mark Smith também, que trabalha o Ugarit, é legal depois o pessoal pesquisar, né? É publicado pela editora Paulus. Mas o Thomas Homer, ele publicou um livro chamado A Origem de Yahvé, em português ficou A Origem de Yahvé, né? O Deus de Israel e seu nome. O título em inglês seria muito forte para o Brasil, né? O título em inglês chama-se A Invenção de Deus, alguma coisa assim, A Invenção de Yahvé. Mas aí a editora, né, talvez ia ficar muito forte para o pessoal, né? Mas Javé não aparece no panteão cananeu, né? Então, o que nós temos, né, de documentação de Ugarit e tal, nós temos em Ugarit El, Baal, Asherá, Anat, outras divindades, né, da fertilidade, da guerra, mas Yahvé ainda é um estudo, né? Não existe ainda um consenso de onde poderia ter surgido Yahvé. Alguns dizem que Yahvé poderia ter surgido mais naquelas regiões desérticas ligadas a Seir, que na Bíblia aparece como Edom também, né? Então, geograficamente, poderia-se ter pistas, né, que levassem a uma primeira adoração de Yahvé nessas regiões desérticas aí, próxima a Israel e Judá. Mas nós não temos muita certeza. E tem um colega meu fazendo doutorado sobre isso, né? Quero ver o que ele vai, né, defender e como que ele vai solucionar esse problema, porque é difícil. Todos os livros que eu leio, e livros recentes, dão a teoria de que Yahvé poderia ter surgido em grupos nômades, né, em grupos ligados a Seir, Edom, grupos chamados de Chazu, né, em algumas inscrições que aparecem lá em documentações ali relacionadas ao Levante, mas aí a gente fica muito no campo da hipótese, né? Então, para finalizar, Yahvé não aparece no panteão cananeu. Não existe nenhuma passagem de textos em Ugarit, em Amarna, que pudesse identificar o Deus Yahvé. Mas como a gente já quer fazer uma colocação, Josué, tem uma outra perguntinha. Então, responde aí, a gente faz a... Comenta aí. Eu só estou tentando, talvez, adaptar a pergunta, pensando que ele possa ter a ideia de ter dito que como Javé foi introduzido no panteão israelita, né? Se fosse esse o caso, enfim, o Rogério colocou muito bem aí a situação, tem desde o século XIX aí teorias que tentam explicar a origem de Javé entre os medianitas, enfim,
O que se sabe essencialmente é isso, que é uma divindade estrangeira que foi posteriormente incorporada em Israel. Tá? E aí tem uma das possibilidades, aí eu deixo como dica o texto de um camarada que eu admiro muito, do Oswaldo Ribeiro, e ele trata uma das possibilidades que seria os casamentos dinásticos entre as famílias de Israel e Edom, né? E que nessas trocas culturais via casamentos, Yahvé poderia, portanto, ter sido absorvido entre os israelitas. Mas não sei se era essa a pergunta. Se a pergunta fosse nesse sentido, seria mais ou menos isso. Não, perfeito. Então, a pergunta agora é do Alexandre Campanha, que também apoia aqui o canal como membro. Prezados, existem evidências de José do Egito? Ouvi que teria existido no período do domínio dos Ixos. E aí, começa agora pelo Josué. Então, diretamente de José, essencialmente um indivíduo chamado José, né, eu particularmente não conheço nada. O que nós temos ali são elementos que supostamente permitem dar um contorno na narrativa, né? O mural de Beni Hassan, que mostra semitas vindo ao Egito, enfim, num período de crise, tá? O fato, os próprios Ixos, então, sendo estrangeiros, ou seja, a ascensão de estrangeiros em algumas estruturas governamentais, mas desse personagem especificamente, José, na literatura que se tem conhecimento, não me é conhecido nada, absolutamente nada, que faça referência a ele. E do ponto de vista literário, só para complementar o que o Josué falou, eu estou de acordo perfeitamente com o que ele falou, a exegese, né, a leitura da Bíblia a partir da exegese tem colocado esses textos de Josué no pós-exílio, principalmente lá quase no período helênico. Então, valeria a pena ler, por exemplo, Alexandre, você procurar no academia.edu, que é um site onde se disponibiliza artigos referentes a artigos científicos, né, que nós disponibilizamos lá, um texto, talvez, se não me engano, ele colocou lá, do professor José Demar Keffer, que é o professor da Universidade Metodista de São Paulo, meu orientador do doutorado. Eu acho que ele escreveu sobre José. Então, esses especialistas tendem a localizar, do ponto de vista da datação, esse texto tardiamente, porque Josué é um personagem da diáspora, né? Então, ele faz sentido no ambiente de diáspora. Então, estou falando do ponto de vista literário, né? Então, provavelmente, a datação dessas narrativas de José seja bem tardias, já com um acréscimo às narrativas de Abraão, Isaac e Jacó. Mas só para complementar aí o que o Josué falou do ponto de vista histórico, eu trouxe do ponto de vista histórico-literário. Oh, maravilha! Olha, o Antônio Carlos é um fã seu, Rogério. Aqui, ó. Parabéns, professora Juliana. Obrigada, Antônio. Mas os meninos aí que estão, né, com tudo hoje. Um salve especial para o professor Rogério. Sua dissertação de mestrado é nota 10, ó. Já te conhece aí, ó, fã. Obrigado, então, obrigada. Antônio. Mais alguma pergunta aí? Então, uma última para a gente, né, finalizando, a gente está chegando a 1h30 de live. Além do Tiago Faria Mello, além do possível conflito entre o estudo científico da Bíblia hebraica e o teológico com os cristãos fundamentalistas, o mesmo ocorre com teólogos judeus. Então, se eu entendi a pergunta do Tiago, se essa tensão que existe entre fundamentalistas, né, pesquisador, o fundamentalista, né, quando que é cristão, que lê esse texto uma perspectiva de fé, né, e a fé aí é uma fé radicalizada, é bom lembrar. Enfim, o problema não é a fé, mas com um cientista. Se o atrito também existe quando a gente tem essa questão de um fundamentalista judeu, né, com um cientista. Existe isso? Se eu entendi a pergunta do Tiago,
vai nesse sentido. Quem começa? Eu acho que agora é você, Josué. Não foge, não. Não, não, tranquilo. Então, assim, o que acontece, né? Se há uma disputa pela interpretação do texto, ou pela possível interpretação mais apurada do texto, essa disputa existe, viu, Thiago? Eu já vi, por exemplo, em Israel, alguns colegas criticarem a Bíblia Stuttgartense, que é relativamente bastante usada no Brasil, né? Há uma tradução equivocada, enfim. Então, existe uma certa disputa pela qualidade das traduções, né? Isso nessa tensão aí com, com a exegese ocidental, digamos assim. Agora, dentro de Israel existe, essa disputa está para além do que seria uma teologia judaica, né? Porque as escolas rabínicas, na verdade, têm um estudo que vai muito além da Bíblia hebraica, né? Aliás, até os meus amigos judeus, eles confundem algumas narrativas, né? Um deles um dia me dando a explicação do porquê que Moisés falava com a língua pesada, porque ele queimou a língua com uma brasa. E eu falei, mas de onde é que tu tirou isso? Não, isso está na Bíblia. Eu digo, não, isso não está na Bíblia, isso está em algum outro escrito judaico. Então, é uma coisa para eles que é tão comum que eles acabam confundindo as literaturas. Mas em Israel existe uma disputa assim, entre esses indivíduos da academia e indivíduos que também estão na academia e têm uma leitura mais fundamentalista do texto. Tá? Uma arqueóloga, por exemplo, que morreu recentemente, a Eilat Mazar, ela era uma das que afirmava a existência do Palácio de Davi na parte oriental de Jerusalém, que supostamente não, que casualmente não está sob domínio dos judeus, né? Uma parte seria importante da presença árabe em Jerusalém, e ela disse que se pudesse escavar lá, provaria a existência do Palácio de Davi. Então, a atenção ali ela está dada não só no que seria aí as escolas rabínicas, mas as próprias escolas arqueológicas em Israel preservam esse elemento de disputa, né? Com um apego maior e menor à informação, à interpretação literal desse texto. E Josué, só acrescentando a questão acho que nós temos o mesmo problema do cristão e alguns estudiosos judeus. O que acontece? Muitos cristãos leem o Antigo Testamento a partir dos pais da igreja, né? Então vai encontrar Jesus em Isaías, vai encontrar Jesus em Gênesis. Por quê? Porque essa foi a leitura dos pais da igreja durante o processo, né, de interpretação do Antigo Testamento, até para, né, nos conflitos com os judeus, etc., para mostrar que o Antigo Testamento já falava de Jesus lá atrás, né, tal. Pois bem, os judeus, alguns, né, não vou colocar todo mundo, né, mas alguns estudiosos judeus leem a Tanakh, né, a Bíblia hebraica, segundo a tradição do Talmud. Aí vai para a Bíblia hebraica já com o Talmud em mente, né, com o que os rabinos interpretaram sobre o Antigo Testamento, sobre a Bíblia hebraica ou sobre a Tanakh. Isso é um problema, porque quando nós fazemos exegese, ou como vocês estão falando, né, lemos a Bíblia a partir da história, nós temos que deixar o que já foi falado da tradição. Claro, você tem que levar em conta. Será que o rabino que falou de um determinado texto da Bíblia hebraica está correta? Mas quem vai fazer análise sou eu, não vou ficar com a interpretação do rabino. Mesma coisa dos pais da igreja. Quando eu vou interpretar o Antigo Testamento, eu tenho que deixar o que o Orígenes falou, vou ter que deixar, então, que o Agostinho interpretou, para eu fazer a minha interpretação do ponto de vista histórico. Então, às vezes, Josué, eu acho que o grande problema é isso. Uma história engraçada, para finalizar minha fala, que os judeus, os biblistas judeus, eles demoraram muito para aceitar a teoria das fontes do Weyerhaeuser, né? Então, aquela teoria de J, P, E, D, né, de que o Pentateuco seria uma compilação de fontes, demorou para entrar na academia, né, entre os judeus. E quando eles aceitaram, a teoria caiu de descrédito.
foi a partir da década de 70 tal, né? Aí novos modelos interpretativos do Pentateuco começaram a surgir. Então, ele sempre tem aquela coisa, né? Putz, né? Não posso ir muito além da tradição, né? E quando aceita, aí a teoria já está sendo ultrapassada. Eu assisti outro dia, né? Uma aula de uma professora bem famosa, né? Que dá aula de Bíblia hebraica, mas ela trabalhava com a teoria das fontes, a teoria clássica do Wernhausen, né? E essa aula foi a recente que eu assisti, né? Não foi esse ano, mas foi recente. E ela trabalhava, e é uma professora, né, que dá aula numa universidade pública, e ela trabalhava com a teoria das fontes. Aí eu falei assim, puxa vida, né? Como que é difícil, né? Como ela tem a tradição muito enraizada dentro de si, como é difícil dar o passo adiante, né? Então, às vezes acontecem esses problemas, né? A pessoa não consegue se desvencilhar da sua própria tradição para interpretar o texto bíblico. Se me permite um parênteses nisso aí, Rogério, eu li, e também, Juliano, se me permite, aproveitando isso, agora o Alex me fez dar risada aqui. Eu estou tentando me concentrar. Para você ver esse elemento do peso da tradição, das diferenças de metodologia, na área de hebraico de algumas universidades, né, inclusive com pós-graduação, com mestrado e doutorado, eu já peguei trabalhos, né, dissertações e teses, enfim, carregadíssimos de tradição, carregadíssimos. Um deles, inclusive, com a datação do Êxodo, inclusive descrevendo detalhes da jornada, né? Ou seja, é um trabalho de exegese em hebraico, enfim, trabalhando com Êxodo, e afirmando a pertinência histórica dessa narrativa sem nenhum problema, né? Então, talvez esse seja um elemento importante aí, que o peso da tradição nesses ambientes ele é mais visível, digamos assim. Galera, então a gente, quase 1h37 de live. Só para o Marcelo, rapidinho uma pergunta, última pergunta mesmo. O Marcelo pergunta o seguinte: qual a classe que produziu o livro de Ezequiel? Vocês têm como responder aí rapidinho, só para a gente encerrar? Vou deixar para o Rogério essa. Então, Marcelo, rapidamente, só para sintetizar, eu pretendo publicar, vou fazer a propaganda antecipadamente, viu, Juliana? Se der tudo certo com a minha tese de doutorado... Pode fazer, tem que fazer, para isso mesmo. O espaço aqui é divulgação científica, manda brasa. Eu pretendo futuramente, né, claro, com as correções, atualizações, publicar a minha defesa, né, a minha tese. E eu tenho um capítulo que eu trabalho principalmente os capítulos 40 a 45, a 48, eu faço um comentário sobre o livro de Ezequiel. Então, Marcelo, a sua pergunta é muito complexa para responder em poucos minutos, mas existe uma mão sacerdotal sadoquita ali no livro de Ezequiel. Existem várias camadas. Eu sugiro para você pegar um comentário legal sobre a introdução à Bíblia Hebraica, a literatura da Bíblia Hebraica, tem um livro publicado pela Loyola, e é um livro bem científico, vale a pena. Os caras não, né, que o Thomas Homer escreve, né, e outros grandes teóricos, o Christoph Wellinger escreve, da Universidade de Zurique. Então, outros grandes pesquisadores escrevem nesse livro uma compilação chamada História e Literatura do Antigo Testamento. Tem do Novo Testamento, mas tem do Antigo Testamento, História e Literatura do Antigo Testamento, publicada pela editora Loyola. Lá, na parte de Ezequiel, o cara vai te mostrar lá as partes que você pode repartir do livro de Ezequiel. Ezequiel não é uma composição única, né? São várias partes, interpolações, acréscimos, etc. E aí ele vai discutir um pouco os grupos que poderiam ter escrito esse texto. Tá bom, Marcelo? Mas, com certeza, tem mão sacerdotal lá. Mão sacerdotal sadoquita, principalmente se você ler os capítulos 40 e a 45 do livro, que lá tem uma apologia, né, do sadoquismo em relação ao culto
do segundo templo de Jerusalém. Galera, nós estamos chegando a 1 hora de live. Eu sempre falo assim, não, vou fazer 1 hora e meia. Eu sempre passo, né? Daqui a pouco vou estar chegando 2 horas. E para vocês terem uma noção, o Eduardo está me avisando aqui, o Eduardo que controla, né, as mensagens, que a galera está pedindo muito para vocês voltarem. Então, eu queria saber, vocês topam esse convite para vocês voltarem aqui no canal? De repente, a gente espera o Rogério me bater, defender essa tese, né? Ele volta já como doutor. E eu vou ficar muito feliz se vocês voltarem, né? São 2 pesquisadores que eu gosto muito, insisto, né? O Josué eu conheço há mais tempo, e foi numa viagem que nós fizemos lá para a UFP, né? Com o nosso querido André Chevitarese, meu amigo, exato, para a convite do Petrúcio, um outro amigo, parceiro também. E o Rogério eu conheci no meio da pandemia, por meio do Josué, e desde então ficamos amigos também, né? Só está faltando a gente se encontrar para tomar um vinho, não é isso? Opa! Mas, fora isso, já viramos parceiros intelectuais há um bom tempo já. E, então, eu queria saber se vocês já topam e que vocês já possam, então, fazer aí as considerações finais. Tá? Enfim, deixem aí, lembrando, galera, que eu deixei não só as referências que o Josué e o Rogério indicaram na descrição, e também lembrando que sigam, né, o Rogério e o Josué. São 2 profissionais qualificados, são professores, né, universitários. O Josué está na Unifespa, o Rogério já está na Unimes, não é isso? Isso, Unimes. Essas siglas eu sempre me atrapalho um pouco. Então, mas, enfim, são pessoas que trabalham há anos nesse tema. O Josué já escavou, inclusive, em Israel, não é isso? Então, gente séria, qualificada, né? Então, façam aí as considerações de vocês. Bom, eu gostaria de agradecer, viu, Juliana? Foi muito legal, né? A gente, poxa, tá com você e com o Josué, maravilhoso, muito gostoso o bate-papo, a gente já tem amizade, né? Então isso também facilita a live, né? Fica leve, gostosa. Então, eu só tenho que te dar os parabéns por esse canal, né? Eu acho que tenho certeza que o número de membros vai crescer, porque eu divulguei no meu canal, né? Nas minhas redes, o Josué também fez a divulgação dele. Tenho certeza que o número... e precisa, viu, Juliana? É uma porta que você está abrindo e precisa muito de conteúdo de qualidade, como você vem trazendo no seu canal. Então, gostaria de agradecer muito as pessoas que estiveram nos assistindo. E eu, de prontidão, Juliana, eu costumo brincar, sou facinho. Convidar, eu tô dentro. E claro, né, na espera daquele nosso encontro presencial, né, um dia, né, vamos ver se, brincando, né, antes de Jesus voltar, nós façamos esse encontro, eu, você e o Josué tomando uma boa cerveja e um bom vinho. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo convite, Ju. E Josué, muito legal esse ping-pong que nós tivemos aqui, muito agradável e muito obrigado mesmo. Bom, da mesma forma, quero agradecer aí todo mundo que está conosco até agora. Gente, eu não sou muito dado a redes sociais, eu não tenho essas coisas, Instagram e tal, então, tipo, eventualmente eu aceito esses convites malucos aí, mas é isso mesmo, tá? E evidentemente que estou à disposição, talvez a gente pense aí num tema bem mais específico, né, Juliana? Quem sabe discutir aí alguns desses personagens bíblicos aí, mas estou à disposição e quero agradecer a todo mundo que interagiu, né? Umas perguntas bem pertinentes, e dizer que não seja tão em cima aí, porque agora tem uma maratona de coisas para organizar, mas ainda esse semestre, evidentemente, a gente pode voltar assim, sem nenhum problema. Tá ok, gente? Obrigado para todo mundo, obrigado para o Eduardo, que está nos assessorando aí, uma boa noite para vocês. Porque eu fiz um convite, só contextualizando, no início da semana passada. Eu falei, para a próxima segunda, né? O Josué só faltou me bater. Ainda bem que a gente está ainda, né,
tudo aqui à distância. Mas são amigos, são profissionais que eu respeito. Então, estou muito feliz de vocês estarem aqui. E agora vai ser com mais antecedência. Eu e o Eduardo estamos nos organizando. Mas, enfim, galera, muito obrigada pela participação, pela interação, pelos novos inscritos. Isso é muito importante, né? As perguntas, o like, tudo isso aqui ajuda no processo de divulgação do canal, né? Dizer, então, que, fechou a live aqui, repassem também, compartilhem com seus amigos. Isso também é importante, essa divulgação de boca em boca para o crescimento. E que semana que vem começa o nosso ciclo de debates sobre judaísmos e cristianismos antigos. Amanhã vai estar saindo a divulgação oficial, né, com cronograma, como vocês podem estar participando, se inscrevendo, lembrando que é gratuito, tá? E continuem acompanhando essa semana aí, porque também vai ter aí mais vídeo, tá bom? Uma boa noite a todas e a todos e até a próxima.